comigo, Brasil. Demorou 24 horas, mas a gente voltou. A lei da natureza permite que nós demos a volta ao mundo e ficamos aqui junto. Que coisa, né? Não tem o que falar, não fala besteira, é isso? Coisa boa mesmo é a presença desse cara aqui. Pra mim, o melhor narrador de futebol planetário. Porque o cara realmente é um fenômeno, tá arrebentando. Obrigado. Eu sou fã dele e conheço um monte de gente que é. Não põe vai Corinthians, que ele não é corintiano. Não. Que absurdo isso. Quando eu tô falando uma coisa séria, coloca esse galo, que vou avisar mais. Esse galo já tem os dias contados pra panela. 24 de dezembro tá chegando e esse galo preto e branco aí vai virar. Vai no lugar do peru? Vai ficar no lugar do peru. Nunca mais, não quero esse galo ano que vem aqui, hein? Marcelo Duó, meu amigo, obrigado pela sua participação. Grande o seu destaque de hoje, parece que a seleção brasileira aí pegou um time forte e ganhou, hein? Não foi muito assim, né? O time é mais ou menos, a Coreia do Sul é um bom time, mas nem sombra do time que eliminou a Alemanha na Copa do Mundo ano passado. Mas o Brasil melhorou seu futebol, era aquilo que a gente queria ver, um caminho, esse caminho existe. Vamos ver se o Tite não atrapalha. Comigo aqui também, sempre, né? Necessariamente nesse programa, o meu querido irmão Marcelo tá aqui. Eu tô aqui. Sou amigo e sou irmão também. Mas tudo gente fina. Aqui é família, gente. Aqui, família é aquele irmão aqui. O meu querido Zizu, que ainda vai, não assume a paternidade, o pai dele, mas ele é filho do Zidane, que vai convidar você a participar com a gente e também dar o destaque, que hoje é um dia bem especial, vou explicar por quê. Isso aí, Ed, boa noite, Marcelo, a todo mundo que está conosco. Então vocês participem lá nas redes sociais, respondendo a nossa enquete se essa seleção brasileira convenceu ou não com essa vitória de 3-0 contra a Coreia do Sul. Pode ser pelo Facebook, pelo Twitter, usando a hashtag Papo de Bola, no YouTube e também no nosso número do WhatsApp. Aproveita e manda sua foto. O meu destaque é negativo, a gente não queria entrar na questão de tapetão, mas o Campeonato Brasileiro pode ter tapetão esse ano. A gente vai explicar daqui a pouquinho. Tem um imbróglio com o Vascão da Gama lá do Rio de Janeiro. Olha só quem foi visitar o CT do Corinthians hoje. Temos imagens aí, Alex? Vocês acham que o Thiago Nunes já está arrumando a casa para o ano que vem? Em muita coisa, né, para arrumar aí. Mas é o seguinte, eu não consigo entender, porque o cara foi contratado, o time está disputando uma vaga para Libertadores, ainda não garantiu, pode até não se classificar, vai lá, bate foto e depois vai voltar para Disney, que eu tenho informação que ele comprou até ingresso para o Magic Kingdom. Olha para mim, ô Marcelo Duó, enfim, vamos primeiro falar disso. É o técnico, você não falou isso, porque você não estava aqui quando ele foi apresentado, você não estava no programa. É o técnico ideal para o Corinthians? Acho que sim, eu acho que representa uma mudança de filosofia do Corinthians, né? Tem o corintiano, o torcedor, tem que ter paciência, porque ele vai ter que montar uma estrutura, como ele já está olhando aí no Corinthians, para estabelecer um novo jeito do time jogar. Porque o jeito que o Corinthians vinha jogando se esgotou com o Fábio Carille. O Coelho está tentando aí tapar um buraco para ver se o time pelo menos vai à Libertadores, o que eu acho difícil, mas para o ano que vem construir algo novo, uma base nova. Ele é um cara que tem boas ideias, ele é jovem, é competente, levou o Atlético Paranaense a níveis que talvez nem eles mesmos esperassem, né, tão rapidamente. Acho que tem tudo para dar certo, desde que tenha estrutura, condição de jogadores, de paciência e de tempo para trabalhar, né? E atenção, em nome do Zidane, que o Thiago Nunes é braço direito do Zidane, ele passou para o André informações confidenciais, inclusive quem ele vai mandar embora. Quem que vai embora do Corinthians, André? Parece que já está rolando uma lista. Eu acho muito importante, sim, que apesar dele ele preferiu não assumir o time agora para ele descansar com a família, ter uma filha pequena, já vem aí de trabalhos com o Atlético Paranaense, antes na base também, então ele já está elaborando uma lista de dispensas e também pensando em alguns jogadores para contratar. Isso é importantíssimo que já comece agora, lembrando que o Corinthians vai para a Florida Cup lá nos Estados Unidos e pode ser que dispute uma pré-Libertadores, então começo de fevereiro já tem jogo, já tem que estruturar muito bem esse time. O técnico não assumiu, mas o Corinthians promete arrebentar no ano que vem, é isso que a Fiel espera. Agora eu quero falar do Daniel Alves. O lateral do Tricolor Paulista fez um post nas redes sociais comemorando os 3 meses de São Paulo. Olha só, acontece que o jogador deixou em aberto o seu futuro no Tricolor. André, explica pra gente essa história. Eu não entendi bem. Ele não tem contrato com o São Paulo, Brasil? Pois é, ele tem um contrato até dezembro de 2022, que é logo um pouquinho antes, quando acontece a Copa do Mundo lá no Catar. E como a gente tá vendo ali na tela, as palavras dele em meio a todo esse textão que ele publicou não sei quanto durará esse sonho aqui, mas confiem que vai valer a pena todo o sacrifício. Então, eu acho que ele veio para justamente cumprir esse contrato. É o time que ele sempre desejou jogar, o time da infância dele que ele torce. E aí tem a Copa do Mundo. Então, ao que tudo indica, ele teria que continuar até lá, né? O que é a única preocupação que eu já notei que tem gente que
né, nutre essa preocupação é que é o seguinte, se o São Paulo não rende e ele também não rende, ele começa a ser cobrado porque não está jogando bem, isso pode respingar na participação dele na seleção brasileira. E aí pode justificar, de repente, um certo arrependimento. Isso o ano que vem é que vai dizer as primeiras convocações das eliminatórias e tudo mais. Bem pensado. Mas ele tem que entender que, na verdade, ele veio para uma estrutura completamente diferente. O Daniel Alves, ele nunca foi protagonista em onde ele atuou. Ele não era protagonista no Barcelona, ele era o auxiliar do Messi, deu muita assistência para o Messi, jogava dentro de uma estrutura maravilhosa. No Paris Saint-Germain ele não conseguiu, na Juventus ele não conseguiu, tanto que está no São Paulo. Então ele tem que procurar entender o que está rolando e tentar contribuir. Eu acho que é o que ele tem tentado fazer, mas é fato que o que ele tem no São Paulo hoje, pelas mudanças, muitas mudanças o tempo todo, não o ajuda. Isso é fato. Imagina ele chegando agora no Brasil e jogando no Flamengo, por exemplo, totalmente arrumado, outra coisa. de lateral. Ele ia render muito mais do que no São Paulo. É complicado, hein? Eu acho, bom, enfim, é o que o Marcelo foi muito bem. O cara tá pensando na seleção, ele quer voltar na seleção porque vai acabar o ciclo dele, então ele quer mais uma chancinha, quem sabe, né? Enfim. Ó, vamos falar do Santos e de uma treta que ainda tá dando o que falar. O Sacha, né, ele teve um entrever ali com o Jorge. Preste atenção, o Jorge que é do time dele. Olha só. Admito, fiquei realmente muito chateado pela situação que aconteceu. Por eu ser um cara que respeito muito as pessoas e principalmente meus companheiros. Confesso que a minha vontade foi de na hora, ter dado um soco na cara dele. Mas o profissionalismo na hora falou um pouco mais alto, porque eu sabia que se eu reagisse da forma que eu quisesse, ou de cabeça quente, eu ia acabar prejudicando demais a minha equipe. Gente, eu não gosto de tomar partido, mas nessa eu tô com o Sacha, porque o cara ali, assim, o Sacha ele cobrou como o cruzamento, só falou, passa pra mim que eu bater, e virou as costas e foi embora. O Jorge foi lá e tacou o dedo na cara de um homem, pai de família. Você que é um cara equilibrado, pai de família, pacífico. Oh. O que você faria se Sacha, você fez bem, viu? Mas depois você liga pra mim que eu te falo. Mas o Sacha errou um pouquinho, porque eu acho que ele jogou muito pra torcida. Ele ficou gesticulando muito mas é na hora normal, também. Mas óbvio que não justifica de maneira nenhuma. O cara é um atacante, vem pelo cruzamento. Você viu as imagens aí? Vem e o cara chuta, se cruza pra ele. Olha o Sacha aqui, ó. Já sozinho tinha sido, ali, ó. já tinha. Ele faz aquilo porque... não era a primeira vez. É o segundo chute cruzado que o Jorge tinha tentado dar. Pra que Vocês estão de lateral brincadeira faz? comigo. O que lateral faz? Lateral não tem que cruzar? Ele não cruzou. Então. Ele bateu. E agora eu quero saber de vocês o seguinte. discutir, Isso aí que nós vimos, esse tipo de entrever aí, esse Jorge metendo o dedo na cara do cara e o cara vindo depois falando assim, eu queria dar um soco. Quer dizer, acaba com o clima no vestiário, Marcelo Duó? Isso certeza que no vestiário teve repercussão, é que a gente não fica sabendo de metade do que rola, mas isso aí é uma prova que o Santos não tem ninguém da direção capaz de cuidar do vestiário, de cuidar do grupo de jogadores. O Santos está largado. O Santos tem um presidente que tirou 2 dias aí de suspensão, quase que perdeu o cargo para o vice. Esse é o Santos Futebol Clube. Perdeu o Autuori, disse que não vai renovar para o ano que vem, não fica o ano que vem. Então é um time que está à deriva e mesmo assim, graças ao trabalho desses caras aí, do Sampaoli, ainda é 3º lugar no campeonato. Porque se dependesse da direção, estaria brigando para não cair. Lembrando que o Sampaoli não fala com o presidente há 5 meses. 5 meses. O presidente não procura o Sampaoli há 5 meses, é difícil. Tem portas abertas no Verdão, São Paulo, é só ligar pra mim. Eba, tamo de volta e pra falar de uma polêmica que pode causar uma virada de mesa no Brasileirão. André, tem jogador irregular no Vasco, é isso, meu irmão? Isso mesmo, é bem complexo a história. O Cleiton, atacante que pertence ao Atlético Mineiro, começou o Brasileirão jogando pelo Bahia. Foi relacionado a algumas partidas e entrou em campo. Aí ele voltou para o Atlético Mineiro, foi relacionado em 2 jogos, mas não entrou em campo. Assinou a súmula, mas ficou só no banco de reservas. E agora ele está emprestado pelo Vasco e está entrando em campo, está jogando. E aí a lei diz que o jogador só pode atuar, essa é a palavra, atuar por 2 clubes na mesma competição. Então é nisso que o Vasco se agarra para não ser punido, que ele só entrou em campo, só atuou pelo Bahia e pelo Vasco, não pelo Atlético Mineiro, só foi relacionado. Então a briga com certeza vai durar até o ano que vem, não duvide disso. Ei, mais um clube carioca, brincadeira.